Spartans! What is your profession? Antes de começarmos a falar sobre algumas mentiras da longa Idade Média, temos que entender que o poder da interpretação pode mudar o rumo de muita coisa. Isso é bem nítido principalmente naquele período, onde existiam muitas perguntas e poucos mecanismos para responder todas elas. Naquele período onde muitos usavam da interpretação para manipular muitos de acordo com seus interesses. Você pode ter certeza absoluta que muita coisa que temos hoje como verdade pode ser uma grande mentira ou um grande erro de interpretação. Uma das grandes mentiras da Idade Média ocorreu justamente por uma má interpretação. Você provavelmente já ouviu aquela história que toda mulher antes de se casar tinha que passar a primeira noite com o senhor feudal. O senhor feudal era retratado como o homem mau que obrigava o camponês a entregar sua bela noiva para ser desfrutada por ele. Isso ficou conhecido como o direito da pernada, que supostamente dava o direito do senhor feudal passar a noite com as camponesas virgens que estavam sob seu domínio. Saiba que isso é um grande mito da Idade Média que surgiu justamente por uma má interpretação. Era muito comum o senhor feudal autorizar casamento de seus servos, com um gesto simbólico um tanto quanto curioso. O senhor feudal colocava sua mão ou sua perna sobre a cama dos noivos como símbolo de sua aprovação. Muitos até hoje acreditam e alimentam esse grande mito. Muitos acreditam que de fato o senhor feudal era o homem mau, que dormia com a jovem virgem em sua primeira noite antes dela se casar com seu respectivo marido. Até hoje essa grande mentira em relação à Idade Média é propagada dentro das escolas. Mas como muitos historiadores já explicaram, muita coisa da Idade Média pode e foi mal interpretada. Muita coisa foi interpretada de uma maneira propositalmente manipuladora de acordo com os interesses de alguns. Por exemplo, durante o Iluminismo, a Idade Média era sempre retratada como um período obscuro da história da humanidade. Mas nem sempre foi assim. Um período obscuro onde o líder era um homem bárbaro e o povo era detestável. Outra grande mentira que foi alimentada durante séculos é a ideia de que a igreja era completamente contra a ciência. De acordo com o historiador estadunidense Edward Grant, era exigido dos filósofos que se abstivessem de introduzir a teologia em temas de fé na filosofia natural. Ou seja, apesar da teologia ser a principal matéria de estudo da época, os filósofos não misturavam dogmas com estudo. Foi nas escolas da catedral que surgiram os primeiros questionamentos que incentivavam explicar os fenômenos físicos por meio da matemática e da experiência. Sem experiência, nada se pode saber o suficiente. Há duas maneiras de adquirir o conhecimento: pelo raciocínio e pela experiência. Raciocinar leva-nos a tirar uma conclusão que temos por certa, mas não elimina a dúvida. E o espírito não repousará na luz da verdade, se não a adquirir através da experiência. Palavras ditas 350 anos antes de Galileu pelo frade franciscano Roger Bacon. A igreja teve outro papel importantíssimo na história científica durante a Idade Média. Boa parte do material usado nas mais antigas escolas daquele período era fruto de um trabalho intenso realizado pelos monges, que traduziam centenas de documentos e centenas de livros. Os monges tiveram outro papel importantíssimo na história científica, principalmente durante um período sombrio que devastou a Europa. Houve um momento em que a Europa foi alvo de diversas invasões promovidas pelos muçulmanos, vikings e outros povos. Eram os monges que ficavam responsáveis por proteger os documentos e as obras clássicas da antiguidade.
Isso é muito bem retratado na série Vikings, onde o monge Athelstan tenta proteger os livros da igreja e, quando capturado, acaba sendo usado como tradutor. Muita coisa que nós sabemos hoje é graças aos monges da Idade Média. A igreja foi uma das instituições que mais ajudou a financiar e estimulou o estudo da ciência durante a Grande Idade Média. Ao contrário do que muitos imaginam, ao contrário do que provavelmente foi ensinado para você dentro da sala de aula, já lá por volta do século VI a.C., muitas personalidades tinham a ideia de que a Terra era uma grande esfera. Personalidades como Aristóteles, Euclides e Platão. E essa ideia não se limitou somente às terras gregas. Outras personalidades como Tomás de Aquino, Marco Polo e Santo Ambrósio eram adeptos da mesma ideia. Por volta do ano de 1230, o astrônomo Johannes de Sacrobosco escreveu um livro chamado Tratado da Esfera, que falava sobre a teoria da Terra ser uma grande esfera. Tal livro fazia parte da coleção do próprio Cristóvão Colombo, que na verdade não queria provar a esfericidade da Terra, e sim a viabilidade da viagem do Ocidente ao Oriente. Todos nós sabemos que a Idade Média foi marcada por momentos obscuros e sombrios. Nós sabemos que a Idade Média foi marcada por ondas de pragas, misérias e guerras, como as Grandes Cruzadas. Mas você pode ter certeza que durante esse longo período da história da humanidade, também houve longos períodos de relativa paz e prosperidade.